E aí, pessoal, boa noite. O áudio tá bom, né? Boa noite, estão me ouvindo aí, então? Tô ouvindo bem. E a minha conexão tá boa? Tá bom aqui. Acho que tá dando certo. Então tá ótimo, vamos lá. Saudações aí pra todo mundo. Então, gente, acho que a gente começar aqui. Com certeza. Então, gente, me chamo Anderson, estou agora atuando aqui na Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia, né? Sou psicólogo sanitarista, atualmente fazendo aí o doutorado em saúde pública no UFC, pesquisando no Observatório de Políticas Públicas de Saúde e atuo aí na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, né? Como orientador da célula da Regeneração Psicossocial. A gente está organizando aqui essa live sobre a da morte no sistema prisional em tempos de pandemia, né? Nosso convidado é o Ito Lima, sociólogo, pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC, doutorando em sociologia, que é especialista aí sobre sistema prisional, né? E vai trazer um pouco para a gente aqui alguns elementos para a gente pensar essa discussão. Então, Ítalo, a palavra é sua. Eu vou ficar observando aqui os comentários, mandar alguma questão, alguma coisa, né? Bom, gente, primeiro agradecer o convite do Anderson, né? Agradecer na figura dele, agradecer também ao CRP por tomar essas iniciativas dentro desse contexto tão difícil. Sem dúvida, é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial e uma das crises mais difíceis que as sociedades contemporâneas têm atravessados aí, né, nas últimas décadas. Então, fico muito satisfeito com esse convite e certamente vou fazer aqui, além de comentar temas difíceis, né, como o sistema prisional, mas também fazer um grande convite aí para categorias de vocês, né, psicólogos e psicólogas, para também aprofundar um pouco sobre essas temáticas. E também foi muito beneficiado aí pela discussão que aconteceu agora há pouco com o colega Miguel, né, o farmacêutico, que trouxe uma discussão muito importante para a sociedade brasileira. Bom, no que diz respeito ao sistema prisional, nós não temos boas notícias, né? Nós estamos muito preocupados com o que tem acontecido no Brasil, nesse contexto de pandemia, e precisamos reconhecer, principalmente, que esse contexto difícil já era experimentado até mesmo antes dessa pandemia ter sido declarada pela Organização Mundial da Saúde. O que nós tínhamos antes é um sistema prisional superlotado, como acompanhando, né, todo o resto do Brasil. Também o sistema penitenciário do Ceará também apresenta um contexto que é conhecido no mundo inteiro. Qual é esse contexto? Superlotação, um contexto de insalubridade muito grande, apesar de que nós temos notícias, e eu pude presenciar isso, dentro das unidades prisionais, que a questão da insalubridade tem melhorado, mas ainda assim, o que nós temos é uma situação muito difícil, onde a água, é até difícil falar que a água é racionada do sistema penitenciário, porque não é racionamento, na verdade é a privação da água mesmo. Então, o acesso à água é muito difícil nesse sistema prisional, tanto para realizar a higiene, para fins sanitários, de limpeza pessoal, quanto para o consumo humano da água, né? A população carcerária tem muita dificuldade de ter acesso à água. E também, nesse contexto de superlotação do sistema prisional, é interessante que, como em outros estados da federação, o sistema prisional cearense também apresenta as mazelas de saúde que outros estados apresentam, como tuberculose. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de entrar dentro do sistema para realizar uma pesquisa financiada pelo Departamento Penitenciário, onde nós conversamos com internas e internos do sistema, homens e mulheres. E nós tivemos contato com pessoas privadas de liberdade, presas, que estavam com tuberculose ou estavam convivendo com pessoas com tuberculose em celas superlotadas. O que se diz é que dentro do sistema existe o acesso ao tratamento,
Porém, esse tipo de mazela, de proliferação de doenças respiratórias, ainda é muito comum, né? Vale lembrar ainda, para fazer essa introdução desse contexto difícil, que pouco antes da epidemia ter sido declarada pela OMS, mais de 30 pessoas foram internadas no hospital aqui de Fortaleza, vinda do sistema penitenciário, depois de terem contraído uma doença misteriosa. Foi assim que a imprensa chamou, porque ninguém sabia exatamente do que se tratava essa doença. E pelo que a imprensa divulgou em seguida, é que estava tendo um surto de escorbuto dentro do sistema penitenciário cearense, em uma das unidades prisionais, né? E agora não temos nenhuma informação sobre como é que está a situação dessas pessoas que teriam sido afetadas por essa doença misteriosa barra escorbuto, né? Então, acho assim, para a gente começar essa introdução e finalizar ela, aliás, eu acho que é importante primeiro a gente pensar uma coisa. Um dos bens mais preciosos no sistema penitenciário, de modo geral, é justamente a circulação de informações. Informação é algo fundamental que é bastante regulado dentro do sistema penitenciário. Tanto para a pessoa privada de liberdade, quanto para as pessoas que trabalham lá dentro, a informação é muito regulada, mas também a sociedade civil, infelizmente, ainda tem informação bastante regulada, né? É interessante como que existe uma compreensão muito forte de que o sistema penitenciário, né, é até um pouco exagerado chamar de sistema, né? Porque sistema demanda uma certa organização sistemática, né? E infelizmente não é isso que acontece no Brasil. É difícil até nós nomearmos como sistema penitenciário, porque o nível de desinformação, nível de, vamos dizer assim, paliativos, levando na barriga a situação do dia a dia é tão grande que é difícil nós nomearmos como sistema prisional, como sistema. Mas, enfim, as carceragens no sistema penitenciário e as unidades prisionais, elas são compreendidas como parte integral do sistema de segurança pública. Perfeito. Porém, o que salta aos olhos é que ainda o sistema penitenciário não é compreendido como parte do sistema de saúde pública. Eu acho que essa é a coisa mais grave quando nós estamos lidando com uma epidemia do nível contagioso de mortalidade e preocupação como o Covid-19. Né? Existe uma compreensão de que, bom, nós não podemos tomar medidas drásticas em relação ao sistema penitenciário, porque a segurança pública teria um impacto muito negativo. Tudo bem. Porém, também não há um reconhecimento que o sistema penitenciário é parte do sistema de saúde pública. E o destino das prisões não está apartado do destino das cidades, né? Não existe mais aquela compreensão de que as prisões estão isoladas da sociedade e que elas fazem parte de um mundo à parte. Não existe isso, né? O que acontece dentro das unidades prisionais tem impactos diretos sobre os bairros e cidades, né? Impacta um número significativo de pessoas. Só para a gente fazer um exercício de compreensão dessa problemática, hoje no Brasil nós temos mais ou menos 800 mil pessoas encarceradas, né? Nós aí estamos figurando na terceira maior população prisional mundial, né, segundo os dados, atrás apenas da China, da Rússia, não, Rússia, Estados Unidos e China, né? A Rússia tem um plano muito grande de desencarceramento. Mas temos 800 mil pessoas que estão encarceradas no Brasil, mais ou menos. Dessas 800 mil pessoas encarceradas diretamente pela liberdade, nós temos que ter a compreensão que o encarceramento tem um efeito que está para além da pessoa privada de liberdade, pois afeta as famílias, afeta seu círculo social de convívio mais próximo, tanto que nós podemos dizer o seguinte, né? Se são 800 mil pessoas presas, os efeitos do encarceramento no Brasil ultrapassam mais de 1 milhão de pessoas. Por isso que é muito perverso quando nós, ou então pelo menos como uma parte da sociedade, clama por medidas autoritárias, e medidas, inclusive até medidas muito, até com instinto assassinos, né?
demandando que, enfim, deixa lá, deixa matar, deixa morrer, né? É melhor. Mas é bom lembrar que muitas daquelas pessoas que estão ali já estão pagando muito caro, né, com a sua privação de liberdade e com as condições, né? Hoje no Ceará, para quem está assistindo a gente ter noção, nós temos aí mais de 23 mil pessoas encarceradas, privadas de liberdade, né? Sendo que desse total aí são 22.676 homens e 1.274 mulheres presas. E aí que nós temos a noção seguinte, né? Hoje em dia, uma das situações que mais causa preocupação, não apenas para a academia, para quem pesquisa o sistema penitenciário, mas quem lida de modo geral com essa questão, é justamente a situação da mulher, né? A situação da mulher no cárcere e a situação das famílias que visitam, das famílias que têm pessoas e entes queridos privados de liberdade. As mulheres, geralmente, são as pessoas que são abandonadas no cárcere. Quem ainda não teve a oportunidade de visitar uma unidade prisional no Ceará, eu chamo a atenção principalmente para a unidade feminina, Instituto Penal Feminino, chamada AURI. Lá, a maioria das mulheres que estão presas, que são mais ou menos 1.000 mulheres, enfrentam o abandono familiar. Muitas delas não têm qualquer tipo de visita ou até atendimento, né? Às vezes psicológico ou de serviço social, de assistência social. Então, eu tive a oportunidade de ir lá no IPF e conversar com algumas mulheres, né? Eu conversei com algumas mulheres que estão há mais de 5 anos presas e não tem visita desde então. Não tem acesso a bens de higiene pessoal, a bens sanitários, né? Muitas vezes não sabe o que acontece com as suas filhas. Eu conheci pessoas uma senhora que tem uma situação muito difícil, estava há mais de muitos anos presa e não sabe onde está a filha dela. É uma filha de 15 anos e não tem qualquer tipo de notícia. Então, acho assim, né, a grande situação que nós temos hoje é muito preocupante, né? Nós nunca tivemos, na verdade, uma situação tranquila no sistema penitenciário de modo geral, né? Não existiu aquela situação onde a gente pode dizer o seguinte: bom, em certo momento foi uma situação tranquila, uma situação ordeira. Nunca foi. Na verdade, me puxando um pouquinho da discussão anterior que o Miguel trouxe, o sistema prisional e a história dele é a história do seu próprio fracasso, certo? Quando a gente lembra aí de alguns estudos clássicos da literatura acadêmica, por exemplo, basta lembrar aquele texto bem que todo mundo lê, que é o do Michel Foucault, né? Que é o Vigiar e Punir. Lá, o Foucault ele vai tratar para a gente sobre o nascimento da prisão moderna, né? E qual é a grande contribuição que Michel Foucault dá para a gente sobre a formação da prisão moderna? É que, desde a sua origem, há mais de 200 anos, o sistema prisional, as prisões, sofrem das mesmas mazelas. Aí Foucault, com a sua genialidade, traz para a gente documentos históricos de 1800, onde já é 1800 na Europa, em um contexto completamente diferente do Brasil, né? O Brasil, depois a gente fala um pouquinho sobre o Brasil, mas desde 1800 nós temos documentos aí, jurídicos que comprovam que as prisões sempre sofreram das mesmas mazelas. Quais são? Superlotação, a gestão dos presos, das presas, sempre uma questão, a questão da violência dentro do cárcere, da tortura, né? Então é justamente isso. Desde o início das prisões, nós temos a história do seu próprio fracasso, né? E quando a gente fala de reformas, aquelas reformas que irão salvar o sistema penitenciário, elas sempre têm um certo tipo de prazo de validade, porque as reformas estão sempre fadadas ao fracasso. É um sistema que nasce, que se nutre das suas próprias mazelas. Por isso que é difícil nós encontrarmos na história uma situação que seja tranquila. Que, na verdade, é o seguinte, o que nós temos é o seguinte:
Onde dá certo, ou supostamente dá certo o sistema, a gente chama de ponto fora da curva. É uma situação completamente fora da normalidade do sistema penitenciário. E no Brasil é a mesma coisa. No Brasil, como o Miguel muito bem salientou na live anterior, a história do Brasil, qual é a história do Brasil? A história dos massacres. A história dos massacres dos povos subordinados. Povos indígenas, a diáspora negra, a diáspora do povo preto no Brasil. Também é uma demonstração cabal de como a sociedade brasileira tem uma formação autoritária, violenta, que busca principalmente a dominação e subordinação militar e uma gestão racionalizada, né, por uma gestão militar dos povos subordinados. E não é diferente quando a gente trata do sistema penitenciário. O sistema penitenciário é a mesma coisa. Quando a gente vai lá olhar a formação do sistema penitenciário no Brasil, nós vamos ver que ele sempre lidou com isso, né? Com aquelas populações que ousaram tomar atitudes mais ou menos libertárias, críticas, emancipatórias, e a prisão sempre foi a serventia para essas populações, né? Sem contar que a legislação brasileira, historicamente, é uma legislação racista, né? Desde a formação aí da República, e até mesmo do período colonial, nós temos diversos dispositivos jurídicos racistas que promovem uma seletividade no recrutamento das populações que estarão no sistema penitenciário. Gente, trazendo aqui para o Ceará, mais de 70% da população carcerária é preta. E isso diz muita coisa, né? Diz respeito ao quê? Existe uma população que territorialmente está sendo recrutada para o sistema penitenciário em certos territórios e tem cor, tem nome, né? Tem classe social, e isso diz muito com a situação que nós vivemos, né? Aí eu vou fazer um ponto seguido para a discussão, para puxar para a pandemia, e lembrar o seguinte: o Brasil, olha que interessante, né? O Brasil ele tem sido elogiado recentemente por organismos internacionais, como o Alto Comissariado da ONU, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, por ter uma prática inovadora no que diz respeito a dispositivos jurídicos para enfrentar a pandemia de Covid-19 no sistema prisional e socioeducativo, né? Teve aí uma resolução que recentemente foi publicada pelo CNJ, a recomendação 92, né? Que foi publicado no dia 17 de março de 2020, onde, entre várias recomendações, coloca lá, né, a população de risco, dentro do sistema penitenciário, população com HIV, tuberculose, doenças imunodepressivas, respiratórias, população idosa, deveria ter, então, um processo de desencarceramento, né, para evitar uma mortandade, um massacre que é cada vez mais normalizado no Brasil desse sistema penitenciário. Para evitar esse massacre, o CNJ chamou a responsabilidade, o Poder Judiciário nos estados. E olha só que interessante, né? O Poder Judiciário nos estados, de modo geral, tem tido muita resistência. E nós sabemos por quê, né? Nós sabemos por quê. Justamente por essa formação autoritária e racista da sociedade brasileira. E as instituições também do Estado brasileiro acompanham essa formação, né? Não existe uma passagem automática para as instituições democráticas. E o que nós observamos é que grande parte das instituições brasileiras, instituições estatais, não tiveram essa passagem para uma plenitude democrática, vamos dizer assim. Muito pelo contrário, existe uma resistência muito forte do Poder Judiciário, de modo geral, dos tribunais estaduais, para levar a cabo as recomendações do Conselho Nacional de Justiça para a proteção
da população de risco do sistema penitenciário socioeducativo. Existe uma resistência muito grande. E pior, tem que lembrar também que hoje nós temos um governo de turno, no governo federal, que também acompanha essas medidas autoritárias e está fazendo uma grande ofensiva para manter o encarceramento e, quiçá, aumentá-lo. Para a gente é uma preocupação muito grande, porque nós já temos um caso confirmado de Covid-19 dentro do sistema penitenciário do Ceará. A pessoa já saiu, né, o interno saiu, está em hospital, estava dividindo uma cela superlotada com 17 internos, e até o momento a informação oficial é que esses 17 internos fizeram exame, deu negativo, e, enfim, tem o Covid-19. E a tuberculose, que é muito comum, a desnutrição, HIV sem tratamento, né? Uma série de mazelas, como desnutrição, falta de água, que é recorrente, mesmo em tempos anteriores à pandemia, né? Para concluir essa parte, esse parágrafo, é sempre bom lembrar aquela visão crítica, né? Infelizmente, as populações pretas, indígenas, pobres, submissas por essa sanha autoritária e militarista que vigora no Brasil, sempre padeceram de uma pandemia muito grande, que a pandemia é justamente essa perversidade da miséria, que é colocada contra nós. Estamos falando de nós mesmos, né? Aí, o parênteses inicial é esse. Estou vendo aqui o pessoal falando, né? Olha, só para dialogar aqui com os comentários, eu acho interessante que a preocupação não é só com quem está lá privado de liberdade, mas também quem trabalha no sistema penitenciário, é bom lembrar, que também é alvo, né, dessas situações, né? Eu vejo, por exemplo, o trabalho muito digno da categoria de psicólogos e psicólogas que trabalham nesse sistema, né, socioeducativo e prisional, em condições aí muito severas, né? Primeiro tem uma condição trabalhista muito, muito delicada, né? Que a categoria ela é terceirizada, né? Não tem concurso público para absorver e garantir cargos de carreira, né, para atuação profissional da psicologia no sistema penitenciário. E isso traz muita preocupação, porque se a gente imagina que o sistema penitenciário é um sistema que, como a sociologia diz, né? E, inclusive, eu estou vendo aqui que nós estamos sendo assistidos aí por um sociólogo muito importante, que é o Leonardo, que tem referências e trabalhos muito fundamentais aí para a compreensão do sistema penitenciário cearense. Mas o adoecimento, né, profissional também é muito forte, né, para quem trabalha no sistema penitenciário, né, não apenas para os profissionais da psicologia, né, a categoria, por exemplo, de agentes prisionais e agentes de segurança penitenciária, hoje são chamados de policiais penais, também é algo que salta aos olhos, né, e é muito perversa a situação que nós vivemos hoje, porque cabe um parêntese que hoje nós estamos vivendo uma situação de guerra, né, anunciada, o poder público promove uma guerra contra o crime organizado, né, e essa guerra tem um reflexo nos profissionais que trabalham no sistema de segurança pública e justiça criminal, né, são levados a essa guerra, né. A gente pode ver aí que tanto a categoria aí de policiais militares como a de agentes penitenciários tem sido muito demandada para lidar contra essa guerra aí, né? É uma guerra que não é nossa, que é uma guerra que é artificial, que é uma guerra que é fabricada justamente para apoiar esse estado de coisas onde uma parcela da população é encarcerada, né? Isso é importante a gente lembrar. Alguém falou em ressocialização, infelizmente, o sistema penitenciário socioeducativo, infelizmente, não é pensado para ressocializar. Tá com delay aqui, o efeito prático que tem o sistema penitenciário socioeducativo é justamente para gerir a miséria,
fazer a gestão de grandes contingentes populacionais, né? E fazer a gestão da miséria. É só lembrar que esse sistema que nós vivemos, né? Sistema produtor de mercadorias capitalista, industrial, é um sistema que não vai resolver a miséria. Ele é baseado na desigualdade mesmo social, desigualdade econômica, racial, é um sistema racista, patriarcal, que é baseado justamente nisso. Então, as prisões, elas não são pensadas para ressocializar. Muito pelo contrário, elas são pensadas justamente para manter a miséria. E cooptar dentro das classes populares aquelas pessoas que serão funcionais para ajudar a gestão da miséria, né? Ou vamos esquecer que o Estado brasileiro tem culpa na formação das próprias facções do crime. Hoje a sociologia discute com muita seriedade que nós devemos responsabilizar o Estado brasileiro pela formação das próprias facções do crime, né? Porque se apostou enormemente no aumento do encarceramento, né? Que tem um aumento principalmente a partir dos anos 80, né? E hoje nós temos aí dados terríveis, e eu sempre vou salientar a situação da mulher no cárcere como uma situação vergonhosa, que nós devemos, com todas as forças, eu faço convocatória em geral para a categoria de psicólogos, psicólogas, para ter uma atenção muito especial para a mulher encarcerada, tá? E é justamente isso. Toda essa pressão que é levada pelo encarceramento, por essa aposta política, pelo encarcerar mais, traz uma pressão muito grande, uma pressão que é sentida pelos profissionais que trabalham lá dentro, né? Hoje nós temos aí, eu tive a oportunidade de conhecer profissionais do campo da psicologia que trabalham no sistema penitenciário, e uma pessoa apenas, um psicólogo, para lidar com mais de 1.200 pessoas presas. E unidades prisionais são projetadas para 600 pessoas até. Então a gente imagina como é que um profissional lidar com 1.200 pessoas tendo que atendê-las diariamente, né? E não é aquela situação de tutelar, né? Que agora vão virar os meus presos, as minhas presas, né? Eu vou fazer um trabalho salvador e heróico por ela. Não é isso. Mas por garantir condições de trabalho, por garantir um trabalho profissional, seja realmente, né, de qualidade, né? E olha, e tem unidades prisionais que até mesmo estão sem psicólogos. Só tem assistentes sociais. Isso não é apenas dentro do sistema penitenciário. Tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com monitoração eletrônica, né? São as chamadas tornozeleiras, que é uma recomendação que o Ceará tem levado a cabo, tem se destacado como um Estado da Federação que tem fortalecido muito essa política, e não tem equipe psicossocial para trabalhar com monitorados eletronicamente no Ceará. São mais de 5.000 pessoas que estão sob medida de monitoração eletrônica. São mais de 5.000 pessoas em todo o Ceará. E a última vez que eu fui, em fevereiro, fazer trabalho de campo com pessoas monitoradas eletronicamente, só existiam 2 assistências. Não tem psicólogos, psicólogas contratadas para fazer o serviço, que é um serviço regulado, regulamentado, e precisa ter profissionais da psicologia trabalhando, contratados, né? Se a questão trabalhista, da terceirização é muito difícil para a gente lidar, talvez seja uma luta de longo prazo, para garantir de concurso, carreira, para trabalhar nesse campo, mas que pelo menos a categoria pressione para que o governo do Estado faça a contratação de psicólogos urgentemente, porque se a privação de liberdade já traz consequências severíssimas pelo tanto de privações que as prisões trazem, a monitoração eletrônica também traz algum tipo de consequência psicológica muito forte, né? São pessoas desamparadas, são pessoas, como a gente já está afirmando, tem classe social, tem cor, né? Nós sabemos de onde vem, quais são os bairros, né? Nós sabemos, infelizmente,
o perfil dessas pessoas. Então, são pessoas que precisam de um atendimento mais especializado, de um acompanhamento maior. Então, é outro chamado que eu faço para a categoria, né? Fazer uma pressão maior para que seja garantido a atuação de psicólogos dentro do sistema penitenciário, em mais diversos campos. Se valorize também a atuação do psicólogo desse sistema penitenciário. Não seja apenas um psicólogo para lidar com mais de 1.000 pessoas. É preciso que seja garantido aí um atendimento mais especializado, mais preciso, né? Aí, só passa esse ponto aí, antes. Estou falando demais já. Realmente, ó, Mara, é isso mesmo, ó. Isso que eu faço esse chamado aqui e dou ênfase a isso, para a gente ter em questão uma coisa, né? Há muitos anos que já existem diagnósticos bem contundentes sobre a situação do sistema penitenciário. Tudo que a gente possa falar não é novidade, né? Por isso que eu sou meio empático nessas questões sobre massacre, sobre o papel que o sistema penitenciário tem no genocídio da população negra, preta do Brasil, mas, infelizmente, é o que nós sempre dizemos, né? O sistema penitenciário não dá voto. Infelizmente, o Brasil ainda está acorrentado por esse sistema representativo, cria distorções incríveis, né? É só ver agora o governo de turno que está aí, né? É um governo que claramente age contra a vida, né? Inclusive aposta na morte da gente, né? Hoje nós temos aula de necropolítica diariamente, né? Não é uma questão mais teórica dos livros ou um delírio da academia, de gabinete. Não é mais isso. Nós estamos acompanhando uma aposta severa, que é a aposta da nossa morte mesmo, né? Aposta que a gente vai ter um aumento de mortes, né? E tem gente que comemora. É só olhar a notícia que o povo deu no Instagram sobre a primeira pessoa infectada com coronavírus aqui no Centro Prisional do Ceará. Tem pessoas que dizem o seguinte, né? É isso mesmo. Eu espero que eles se infectem entre si. Isso dá um tom geral, né, que nós precisamos nos levantar, né? A gente não pode achar que depois que a pandemia, o estado da pandemia, né, for retirado pela OMS, a gente não pode querer a normalidade das coisas, né? Não dá para as coisas ser normais, como era antes. Certamente nada mais será como antes, né? A gente vai precisar se unir para pautar outra sociedade, né? Uma sociedade mais coletiva. Por isso, assim, eu trabalho no sistema prisional desde 2013, né, enquanto cientista social. E sempre me afetou muito o sofrimento das pessoas, principalmente das famílias, sabe? E das mulheres, nesse sistema prisional. E agora, mais recentemente, aqui no Ceará, eu sou amazonense, tá? Não sou do Ceará, sou amazonense, aqui, lá de Manaus, comecei minha carreira lá, mas eu vim aqui para o Ceará em 2017, pesquisando sobre facções do crime e tudo mais. Em 2019, eu resolvi pesquisar isso em penitenciário daqui. E foi a mesma coisa. Eu acho que foi abordado já bastante isso, questões, mas aí teve um questionamento ali que fizeram, né? Foi perguntado por como é que dispositivo jurídico é esse que permite que as pessoas, aliás, que operacionaliza que as pessoas sejam obrigadas a fazerem visitas com fardas, né? Deu um erro aqui, não estou ouvindo o Anderson. Não entendi. Ah, sim. Foi delay, né? Não, mas é isso, assim, né? Só para fazer esses comentários mesmo.
quando eu vim pesquisar aqui o sistema penitenciário, eu vim de universidade pública, né? Sou filho da classe trabalhadora. Historicamente, né, minha família conhece quais são as mazelas da fome, tem que trabalhar, e sou muito grato à minha família, né, por ter dado condições para eu poder estudar. Tive a oportunidade de cursar a universidade pública, e meu compromisso sempre foi esse, né? Na universidade pública, sempre foi defender os interesses da classe trabalhadora, das pessoas que mantêm a universidade pública. E reconhecendo, né, me reconhecendo como filho da classe trabalhadora, meu compromisso profissional vai ser sem tempo limitado, vai ser para sempre, né? Enquanto eu puder usar os meus conhecimentos para dar voz e vazão para essas situações, eu vou dar. E aqui no Ceará, diferente do Amazonas, de onde eu vim, vocês são muito beneficiados e beneficiadas por terem tantas pessoas reunidas no movimento social, em sindicatos, em conselhos, né, tão atuantes, também em ONGs, que lutam por dias melhores, que lutam pelos direitos humanos, que pautam, que vão para cima, né? E isso é muito importante. Então, eu fui convocado para lutar aqui também, me senti nessa necessidade de não ser apenas um pesquisador sem penitenciário, que eu acho que é muito oportunismo também. É uma pauta crítica em relação a isso, porque é um sistema que traz miséria, é um sistema que intensifica a miséria, inclusive, né? Intensifica as desigualdades, né? É flagrante. Depois que a pandemia passar, eu convido todo mundo, quem quiser, a pastorar à frente das unidades prisionais e conversar um pouco com as pessoas. Ali vão ver, geralmente, mulheres pretas, sem escolaridade, 60 anos de idade, com um sofrimento muito grande. Um sofrimento que você vê no corpo da pessoa, aquele sofrimento. Então, por isso que, atendendo aí a convocatória de alguns grupos, comecei a atuar no movimento social aqui, né? Faço convite também, né, a quem estiver ouvindo a gente, a participar da Frente Estadual pelo Desencarceramento, que é um movimento que está em formação. Ele foi formado ano passado, como uma resposta ao que aconteceu no ano passado, né? Nós tivemos aqueles atentados, os famosos ataques que aconteceram em janeiro, com a formação da nova gestão no sistema, e causou muita preocupação, porque, bom, se o sistema prisional é um sistema público, então a sociedade tem o direito de fazer o controle social sobre ele, tem o direito de saber exatamente o que está acontecendo lá dentro, né? E não há justificativa de segurança que impeça isso. Na sociedade civil, ter informações atualizadas sobre as condições de encarceramento, né? Lembrar o que eu falei ainda há pouco. O que acontece nas prisões tem efeitos nas cidades. As prisões não estão apartadas, né, dos destinos das cidades. Não à toa os atentados, que provaram por A mais B como as prisões estão conectadas com a vida urbana, com a vida das pessoas, dos bairros, com a vida comunitária, né? Então, esse coletivo foi formado, a Frente Estadual pelo Desencarceramento, foi formado ano passado, para responder a uma situação muito grave de notícias diárias de violações de direitos dentro do sistema prisional, né? Que sempre tiveram, né? Mas agora se tornou algo sistemático, né? O uso da violência física contra a população carcerária, né? Tortura nunca acabou no Brasil, né? Nunca deixou de existir tortura. Tortura sempre foi um expediente usado pelo Estado brasileiro. Não é porque a ditadura civil-militar empresarial terminou em 80 que a tortura terminou. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Sempre existiu, os anos 90, anos 80, séculos passados.
Só que o que está acontecendo agora é que nós estamos dando essa guinada maior no autoritarismo e o Estado está usando de modo sistemático o uso da violência e da tortura, que são usos coletivos e individuais. E isso causa uma preocupação enorme, porque, como a Raisnal está dizendo, né, ganha as formas sofisticadas, né, são práticas de torturas que são usadas amplamente, por exemplo, em Israel, né, contra o povo palestino, ou então em prisões como aquela no Iraque, e que foi descoberta em 2006, Abu Ghraib, né, torturas que são, enfim, e esse coletivo surge para responder a isso, né? Nós nos recusamos a acreditar que a construção de uma sociedade livre e emancipada passa pelo uso da tortura, passa pelo uso da violência, e nós recusamos essa guerra maldita que nos colocam diariamente nas páginas policiais. É preciso que a sociedade cearense, a sociedade brasileira também, né, quem aí tiver força para encampar uma união para a gente desmontar essa guerra genocida das drogas contra o crime organizado, né? Que é uma guerra que é fabricada pelo próprio Estado brasileiro, pelas corporações, pelos capitalistas, né? Foram eles que criaram essas condições para essa guerra existir hoje. E eles colocam as cidades, colocam as periferias numa situação de território de exceção, de necropolítica, e aí alimentam isso diariamente e colocam essa situação de guerra instalada, que foi para o sistema penitenciário, onde numa guerra tudo vale. Todo tipo de violação de direito é permitido. Então, a pastoral carcerária tem dificuldade enorme para entrar, existe uma dificuldade enorme para saber o que está acontecendo de fato lá dentro, né, de comunicação, e isso é muito sério. Nós temos compreensão sobre a situação muito difícil que o Ceará atravessa em relação aos crimes letais, né? Saltou aos olhos, por exemplo, com muita energia. Nós temos que criar condições para que a juventude periférica não se sinta, não tenha uma adesão a essas facções. Nós temos aquele rap diz, né? Quem gosta de rap vai lembrar, né? Já que a OS e a FC não assimila a juventude periférica, outras siglas estão assimilando, né? Que são aquelas que nós vemos nas pichações aí nas periferias de Fortaleza, de Ceará todinho. Então a gente precisa de uma energia muito forte do CRP, da categoria de modo geral, de psicólogos, psicólogas, né? Precisamos aí também, né, da minha categoria de sociólogos, sociólogas, que é muito desunida, e infelizmente não temos nem essa capacidade que vocês têm de criar conselhos, né, espaços de discussão, acabar com esse academicismo, né, e nos reconectarmos. Eu acho assim, né, é até difícil a gente dizer, a gente vai se reconectar com o povo. Na verdade, nós somos o povo e a nossa conexão é histórica, né, é milenar, né, então não pensa de reconectar. Mas chamar mais pessoas, né? Para apostar uma saída coletiva. Para quebrar essa guerra, né? Quebrar com essa história aí, essa guerra maldita das facções, essa guerra maldita do crime organizado, para ter uma aposta emancipatória, né? Ter outra alternativa, uma alternativa que seja coletiva, né? Não é à toa, por exemplo, nessa pandemia, a situação que a gente está vendo no Brasil. Infelizmente, as pessoas apostam na saída individual ainda. Nós temos que romper com isso. E aí está o Miguel para provar para a gente, né, que nós temos vocação, né, nós temos uma vocação no sangue para sermos coletivos, né? Está aqui, o nosso rosto aqui indígena, preto, né, sempre tivemos essa postura mais coletiva. Essa postura aí individualista,
autoritária, militarista, não nos serve. Muito pelo contrário, vai trazer mais mortes, vai trazer uma situação de caos muito maior, né? E nós estamos à beira de um massacre do sistema prisional, né? Se nós estamos vivendo agora uma situação de preocupação muito grande, é porque a situação realmente é muito difícil. Já era difícil, e agora está muito pior. Né, eu estou vendo aqui umas pessoas muito especiais que estão na live e conhecem a situação muito bem. Conhece que é preciso olhar, né? E olha, eu vou falar mais uma coisa aí para dar um parênteses aí, né? Dar uma respirada na voz. Mas a convocação que eu faço mais uma vez, vamos se somar, gente. Porque, infelizmente, esse rolê e essa atividade é uma atividade que é levada principalmente pelas mulheres, tá? Então, fica uma convocação aí para os rapazes aí, vamos se unir. E das mulheres pretas, que nunca fugiram da luta. Muito pelo contrário, levam a luta sem oportunismo, com muita dignidade. E, pasmem, o Estado do Ceará ainda tem a capacidade de ameaçá-la de morte. E aí fica a grande reflexão, né? Sobre as prioridades que nós temos, né? É isso. Se alguém tiver aí alguma perguntinha. Acho que tá com um delay aí, né, pro Anderson, né? Olha, nós estamos com um delay com um ano, isso aí, vou falar aqui. Mas, recentemente, a gente já está caminhando para o final, nós aí tivemos a Frente Estadual pelo Desencarceramento, fazendo um convite mais uma vez para a participação, lançou uma nota sobre o combate ao coronavírus, né? E nós acreditamos que essa pandemia ela vai ter um efeito muito perverso de aprofundar a miséria. Aqui acho que está indo mais lentamente aí, mas a gente tiver alguma pergunta a mais, algum comentário a fazer, né? Senão a gente já vai indo. O delay é bem grande, Domingo. Mas acreditando assim, né, que essa pandemia vai ter um efeito muito perverso de aprofundar o Estado penal e racista. Né? Então a gente tem que ter muita atenção, gente. Muita atenção, né? Pedir aí a união do CRP para pautar aí um mutirão de saúde, um mutirão de desencarceramento, pautar que tem informações, contratação de psicólogos para atuar no sistema prisional socioeducativo, equipamento de segurança, né? Também é importante que tem EPI para psicólogos, né, socioeducativo, como alguém disse, e nós vamos precisar de muita atenção, porque se nós dormirmos no ponto, existe uma probabilidade muito grande de aprofundamento do Estado penal racista. Então, a nossa união vai ser fundamental, né, para apostar numa sociedade mais solidária, que é tudo isso que eles odeiam. Eles odeiam a palavra solidariedade, né? Parece até que está um pouco fora de moda. A gente tem que reafirmar, porque a solidariedade, historicamente, é a arma do povo, dos povos, né? E vale lembrar uma coisa, né? Povos subordinados, povos açoitados pela miséria, não tem pátria. A nossa pátria é o mundo, né? Nós não temos fronteira. A nossa luta é internacional, né? Ela não diz respeito apenas aos nossos irmãos e irmãs cearenses, né? Ou brasileiros e brasileiras, né? Mas são povos que existem no Brasil, são povos indígenas. Na América Latina, né? Infelizmente o Brasil às vezes fica de costas para a América Latina, e nós vamos ter que ter uma grande união, um movimento internacional para ter uma resposta qualificada a esse estado de coisas que querem aumentar, né? O plano é esse. O plano é aprofundar o Estado penal, aprofundar a miséria, né? E a sofisticação de medidas autoritárias de controle social. Tem que ficar atento, né, para responder a isso, né? Então, por isso que eu fico muito feliz com o convite do CRP, né, em relação a isso, a esse debate. Temos aí mais 10 minutos, estou vendo aqui, né?
Quem quiser conhecer um pouquinho mais do que eu escrevo, né? Depois eu posso estar passando aí para vocês, tem alguns textos, mas minha contribuição é muito humilde, né? Frente a tantas contribuições valorosas que nós temos por aí, né? Pessoas incríveis, mas nós precisamos aprofundar tanto o conhecimento, né? A gente precisa realmente ter uma aposta no conhecimento, nos estudos, né? Nas reflexões, crítica, descolonizar, né, o conhecimento, ter um debate muito crítico, muito franco com o conhecimento ocidental, né? Apostar em outras respostas, porque a gente precisa dar um basta nessa sociedade perversa que cria prisões unicamente para gerir a miséria e não para resolvê-la, né? Aí, se alguém tiver alguma pergunta, tem um delay de 5 minutos, né? O Anderson falou. Enquanto ninguém tem perguntas, né? Eu acho que também é importante frisar uma coisa também, né? Falei no início da live, né? Formação brasileira é uma formação racista autoritária. E também a discussão sobre prisões passa por isso, né? Dispositivos que nós temos aí são racistas, infelizmente. E quando nós acompanhamos de perto a realidade, o sistema penitenciário, para contar um caso aqui em Fortaleza, e nós estamos com um relatório atrasado que estamos esperando aí para terminar, mas é impressionante. Na audiência de custódia, a pessoa pobre e preta tem 10 minutos de audiência, 5 minutos, 10 minutos. O rapaz branco, de classe média e com ensino superior, teve a sua audiência de custódia que durou mais de 1h30. E ele, inclusive, pôde até interromper a fala da juíza, né? Então, a gente tem que desbaratar isso, né? A convocação que o Miguel fez na live passada, em relação à universidade, a gente tem que fazer com muita força mesmo, né? É preciso que a universidade, cada vez mais, né, absorva a população periférica, a população preta, indígena, né, para dar uma resposta que tenha mais a nossa cara, o nosso sangue, uma resposta mais qualificada, que entenda os nossos interesses, né, e não é uma questão de mimimi ou coisa do tipo, não, gente. É reconhecer a nossa própria origem, né, nossas próprias necessidades, né. Se tem cor quem está preso e presa, tem cor quem prende, né, quem dá a canetada, né, e a gente sabe qual é a cor, né, não é preta, quem está lá com a toga, isso diz muita coisa, né, e não é à toa que o judiciário sempre tem posições bem tímidas, né, apesar que existe um esforço generoso, né, com alguns programas como Justiça Presente, né, do CNJ e tudo mais, mas ainda são muito sensíveis, né? Assim como a universidade também tem respostas muito sensíveis, né? Ainda está de costas para o problema. Então é isso, estamos chegando aí, vou esperar o delay do antes, esperar se tem alguma questão. Massa, é isso. Vamos lá, categoria. Vamos exigir aí direitos, equipamento de proteção. Sem vocês, não dá para construir uma sociedade melhor. E é preciso reconhecimento da profissão
e exigir que tenha contratações aí de psicólogos, psicólogas para atuar no sistema socioeducativo, prisional, na monitoração eletrônica. Infelizmente, essa live não vai dar conta de todas as situações, né? A gente pode fazer outro momento, outra conversa sobre o sistema prisional. Tem muitas mudanças significativas que ocorreram, né? Para melhor e para pior. E nosso debate é esse, né? Fazer discussão crítica. Tem muita gente boa também que trabalha lá dentro, né? Tanto com agentes, com psicólogos, com assistentes sociais, né? Mas é uma longa luta aí, né? Tanto para garantir condições de trabalho, condições trabalhistas melhores, equipamentos, mas também um atendimento mais qualificado, né? Porque é uma realidade muito perversa e nós estamos muito preocupados pelo que vem pela frente. Então é isso, qualquer coisa, estou à disposição, né, do CRP. Agradeço demais esse convite. E agradeço ao Anderson, né, que também é uma pessoa muito valorosa, e fico muito feliz aí que o Ceará tem a oportunidade de contar com o Anderson e com as outras pessoas que compõem aí o CRP aí e a Comissão de Direitos Humanos, né? E também deixo aqui o agradecimento público, tantas pessoas maravilhosas que lutam pelo sistema, né, para essas pessoas aí tão massacradas, né? Então é isso. Muito obrigado. É isso aí,